Boa noite, irmãos, com Jesus. Pediria, irmãos, para nós colocarmos de pé e ler as Escrituras que foi anunciada, São Mateus 27, a partir do verso 11. E Deus possa nos ajudar mais uma vez esta noite, como tem ajudado. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhes Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testifico contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilato: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque bem sabia que por inveja o havia entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão deste justo, porque no sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse a Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilato: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente conduziram Jesus à audiência e reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiram-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Só até aí. Pai Celestial, estamos diante de uma cena, Pai, estranha, Senhor. Uma cena que aconteceu, Pai, completamente contrário do que deveria realmente acontecer, Senhor. O povo, na sua loucura, na sua doidice, Senhor, tomando decisões indevidas, como disse o teu profeta, irrefletidas, Pai, e crucificaram então o príncipe da vida, Senhor. E até hoje, Pai, estão sofrendo por causa desse erro. E por causa deles também muitos morreram, Pai. Mais ou menos quase 70 milhões de pessoas foram mortas, de judeus, por causa desse erro, Pai. Deus, o que isso significa para nós hoje, Pai? O que isso tem a ver conosco agora, diante das cenas que estão sendo desenroladas no final desse século, Pai?
O que isso representa para nós, o que representava para eles ali. Ó Deus, como nós paramos diante desse quadro, Senhor? Qual é a nossa posição diante desse quadro? Onde estaríamos nós ali, Senhor? Qual a posição que tomaríamos ali? E isto identifica pela posição que nós tomamos aqui, Pai. Então nos ajude, através da mensagem do teu profeta, para que nesta noite, Senhor, nós podemos saber melhor o que fazer com essa preciosa mensagem que nós temos em mãos, Senhor. Essa grande coisa, ó Pai, que rejeitá-la significa a morte, aceitá-la significa a vida. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda a saber o que fazer e como fazer com esta revelação, com esta mensagem, ó Pai. No nome do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, com o pedido perdão dos pecados, nós oramos, Senhor. Amém, meu Deus. Amém. Que Deus possa, irmãos, nos abençoar. O profeta usou estas escrituras para pregar a mensagem. O que faremos com esse Jesus chamado Cristo? Pilatos perguntou: o que farei? E o profeta prega a mensagem: que faremos? A partir do parágrafo 27 ele diz: meu assunto hoje, se assim eu deveria chamar para os próximos 30 minutos, é: o que faremos com esse Jesus chamado Cristo? Então eu gostaria de dizer isso também. Jesus em nossas mãos. Jesus em nossa mão de uma forma impressa, escrita. Nós temos que entender isso. A atitude que nós temos com a mensagem é a mesma atitude que nós teríamos com Jesus fisicamente. Porque a mensagem hoje representa Cristo em uma forma escrita, na forma impressa. Agora, eu creio que a hora onde nossa cena começa é por volta do amanhecer, no tribunal de Pilatos. É uma das ocasiões mais tristes, uma das ocasiões mais cruciais de toda a história. Foi o erro mais triste que a igreja já cometeu em sua história. Tinha acabado de cometê-lo e agora foi entregue ao presidente, ao Estado. Tanto a igreja como o Estado, porque era um povo escolhido de Deus, chamados para ser servos dele, e a nação era para ser controlada pelas leis de Deus. A igreja não soube o que fazer com Jesus, então ela entregou ele à política, ao Estado. Mas o Estado também não sabia o que fazer. Ele não tinha uma opinião, como nós já ouvimos aqui o pastor João Mendes pregar, ele não tinha uma opinião formada acerca das decisões que ele deveria tomar. Então ele pergunta para o povo: o que eu faço com esse Jesus? Só que ele fez a pergunta para as pessoas erradas. Se ele chamasse lá Maria Madalena, ela teria uma resposta completamente diferente do que as pessoas tinham. Se ele chamasse os discípulos e perguntasse para os discípulos, ele teria uma resposta completamente do que teve diante daquele povo. Então ele fez a pergunta
para as pessoas erradas. Às vezes nós pregamos a mensagem para alguém e falamos sobre o profeta, e as pessoas creem, as pessoas acham ser isso a verdade, mas antes delas tomarem qualquer decisão, elas recorrem a alguém e perguntam o que ela deve fazer com a mensagem. Se ela for uma pessoa certa, as pessoas vão dar uma resposta certa. É uma coisa estranha dizer, mas se ela for ao pastor da sua denominação, ele vai dar a resposta errada para ela. Porque do mesmo modo que eles rejeitaram Jesus ali, as igrejas representadas pelos seus ministros também rejeitam a mensagem hoje. E a pior resposta que essa pessoa pode encontrar virá de um pastor que se diz ser representante de Deus aqui na terra. Então, depende a quem essas pessoas vão recorrer. Isso aplica, irmãos, em todos os sentidos da vida. As pessoas, vocês que estão doentes, talvez ouvindo pela internet, se você perguntar ao médico, com toda a ciência que ele tem, todo o conhecimento que ele tem, ele vai dizer: olha, o seu caso não tem jeito mais. O seu caso não tem jeito mais. Agora, se você for na pessoa certa, não vou dizer Jesus, mas um representante dele aqui que crê na cura divina, ele vai dar a resposta certa para você. Vai te dizer: Jesus já te curou. O que você precisa agora é só tomar posse da cura, porque Jesus já te curou. Então depende a quem nós vamos recorrer. Se nós recorrermos à razão, os 10 sentidos, se nós recorrermos à visão, à audição, ao olfato, ao paladar, ao tato, à razão, à imaginação, à consciência, à memória, ao afeto, ele vai dizer: não tem mais jeito para o seu problema. Mas aí vem um super sentido que supera todos estes, que é a fé. Se você disser: e aí, fé, o que será de mim? Ela vai dizer: tem jeito para você sim. Tem solução para você sim. Então ele fez a pergunta errada, ou seja, uma pergunta ridícula. O que eu vou fazer com Jesus? O que você faria com Jesus se fosse ele? Ele veio, ele é salvador, ele é libertador, ele era curador. E Pilatos talvez não ignorava esse fato, ele havia ouvido falar de Jesus, as realizações que ele tinha feito. Então era para ele se considerar uma pessoa privilegiada de ter Jesus diante dele. E ele faz essa pergunta: o que eu vou fazer com esse homem? Por um lado, ele temia. E por outro lado, ele estava defendendo a sua posição. Então ele ficou sem saber o que fazer com Jesus. Mas a noiva, a igreja, ela sabe o que fazer com Jesus. Ela não faz essa pergunta. E a igreja havia rejeitado o seu Messias. Agora Pilatos podia dizer: olha, vocês que é a igreja, vocês que representam a religião aqui na terra, vocês não querem o Messias? O que eu vou fazer com ele? Em outras palavras.
Vocês não sabem o que fazer com ele, vocês estão rejeitando ele. Embora houvera ele se identificado tão bem para eles, eles tinham escolhido preferivelmente ficar com a tradição dos anciãos daquele dia, em vez de crerem na palavra ungida, vindicada, que Deus havia lhes prometido vir por centenas de anos. Jesus fazendo maravilha diante deles, Jesus ressuscitando mortos, Jesus abrindo os olhos dos cegos. Meu Deus, será que isso não seria suficiente para eles acreditarem, crer que aquele seria o enviado de Deus? Você notou que também foi profetizado que eles seriam cegados? Eles não conseguiam entender isto e como seriam cegados, mas foram. E tinha cometido o grande erro deles, e nesse dia havia feito a demonstração final disso. E agora estava nas mãos do governo, e agora o governo tinha que fazer sua escolha. A igreja já tinha feito a sua escolha, a igreja já tinha rejeitado. Irmãos, nós estamos caminhando a igreja ela vai ser arrebatada, mas antes disso acontecer, nós vamos passar pela mesma situação que Jesus passou. As pessoas que odeiam a mensagem, elas mesmas não poderão fazer nada contra as igrejas, mas ela vai recorrer ao Estado. Porque a igreja, nenhuma denominação tem condição de chegar aqui e fechar essas portas para que o culto da mensagem seja realizado. Então eles vão recorrer ao Estado e o governo vai mandar ordem para fechar todas as igrejas que pregam a mensagem do profeta. Eles próprios não terão condição de fazer isso. Pilatos falou: por que vocês mesmos não julgam ele? Por que vocês mesmos não fazem isso que vocês querem que eu faça? Eles disseram: a nós não é lícito condenar alguém, mas o governo pode fazer isso. E Pilatos, mesmo não querendo fazer aquilo, pela pressão do povo, pelo clamor do povo, ele então determinou que Jesus fosse entregue. Mas antes de fazer isso, ele fez um ato público dizendo: olha, eu vou lavar a mão do sangue desse inocente para provar para vocês que eu não tenho culpa nisso que vocês vão fazer. Mas disse o Mombrana aí que estava o problema. Ele estava enganado com isso. Ele achando que lavando as mãos, ele estava livre do sangue desse inocente. Mas ele estava completamente enganado. A igreja tinha rejeitado, embora Deus havia inteiramente provado que ele seria o Messias. Agora eu quero tomar só por um instante, antes de entrarmos nisto, no texto e assim por diante, eu tenho notas que escrevi aqui sobre isto. Como aquelas pessoas podem ter falhado em ver isto? Uma coisa que a Escritura claramente diz: elas estavam cegas, mas foi difícil fazer entender que estavam cegas. Tão difícil quanto é hoje. É por isso, irmão, que a mensagem, você não tem como explicar a mensagem. Nós não cremos na mensagem porque alguém explicou isso para nós. Não tem como. Ninguém consegue explicar a mensagem. Vem cá, vamos assentar, eu vou explicar para você direitinho. Quanto mais você explica a mensagem, mais confusa a pessoa fica. Mas quando a pessoa tem a revelação, ela tem a sua opinião própria de que a mensagem é verdadeira, apenas um parágrafo que você lê para a pessoa, ela diz: eu creio nisso. E a partir daí toma as suas decisões para o batismo, e ela entra nisso, de corpo, alma e espírito.
Porque todas as pessoas que vieram para a mensagem vieram sem explicação, porque quanto mais se explica, mais se complica. Porque a mensagem não é por explicação, a mensagem é por revelação. E todas as pessoas que vieram por revelação, elas vão permanecer até o fim. Mas aquelas que vieram porque entenderam, porque alguém lhe explicou, na primeira curva ela sairá fora. Porque virá tempos que, se não tiver a revelação mesmo, não permanecerá na mensagem. Não permanecerá. Às vezes até com a mensagem na mão. Às vezes até frequentando o culto nos tabernáculos da fé. Nos tabernáculos Brana. Porque assim como as pessoas não souberam o que fazer com Jesus, muitos não sabem também o que fazer com a mensagem. Não sabem o que na verdade significa a mensagem. Porque muitos têm como algo liberal. Se eu fosse um assembleano, se eu fizesse uma coisa errada, eu seria excluída. E na mensagem não tem isso. Se eu fosse um assembleano, se eu fizesse isso e aquilo outro, eles não deixariam nem abrir a boca para cantar na igreja. E na mensagem eu posso fazer isso. Então, o que é a mensagem para nós? O que significa a mensagem? Algo que nos leva a um liberalismo? A mensagem, ela significa todo o sistema, toda a doutrina magnificada. Ela a dose da mensagem é um tanto mais forte do que qualquer sistema que tem aí fora. Por mais rígido que sejam, a mensagem, a dose dela é muito mais forte do que a mais severa doutrina que se tem afora. Porque uma palavra contra a mensagem, nós temos experiência, significa morte. Quantas pessoas já morreram, fisicamente mesmo, por causa da blasfêmia? E Billy Paul quase chegou a morrer, simplesmente porque quis arranjar uma coisa com o seu pai acerca... E o profeta levantou da mesa quieto e foi rogar para Deus não tirar a vida do seu próprio filho. Como aqueles irmãos que queriam desmascarar o nosso profeta. Se apresentou diante do povo e disse: olha, eu tenho tuberculose. E o profeta, olhando para ele, disse: irmão, talvez você tenha já alcançado a cura antes de chegar aqui na fila. Talvez você alcançou fé antes de chegar aqui, você foi curado. E o rapaz gritou: está vendo? Eu disse para vocês que ele era um falso. Eu nunca tive tuberculose. Ele disse: então você nunca teve, mas a partir de agora você terá tuberculose. Ele ficou tuberculoso naquele instante. Então a mensagem para nós é isso. Se nós tirarmos proveito dela, nós seremos beneficiados. Mas se nós não soubermos como agir com ela, irmãos... O profeta conversando com uma certa irmã, contando sobre a experiência da palavra falada, sobre a criação dos esquilos. Uma senhora viúva, pobre, a família toda adoentada. E ele conversando com ela, contando o que aconteceu com ele. E ela ouvindo, dizendo amém, amém. E uma hora ela abre a boca e diz: irmão Brana,
Eu creio que tudo isso é a verdade. Eu creio que Deus até deu um... Opa, gostei disso. Aí o Espírito Santo desceu e falou para o irmão Branham: dá a ela o que ela te pedir agora. Eu gostei muito dessa afirmação que ela fez. Então, uma palavra contra significa morte. Uma palavra a favor significa vida. E ela ficou sem saber o que dizer, o que pedir, porque nessa hora tantas coisas vêm na cabeça de qualquer pessoa normal. O que você precisa? O que você pediria agora? O irmão Branham até ajudou dizendo: olha, a sua irmã Edith está na cadeira de rodas, se você pedir a cura dela, ela vai levantar agora. Isso não é ficção. Não é utopia, como diz o pastor Joaquim. Isso é uma coisa real. A atmosfera está aqui para criar isso. Seus pais estão doentes. Se você pedir a cura deles, eles vão ficar sarados agora. Mas você é pobre, mulher. Peça agora. Se você pedir $1 milhão, o Banco Central vai sofrer um desfalco de $1 milhão, porque vai cair aqui na sua mesa. Isso será real. Ela disse: eu não sei. Seria uma boa pedida? Enquanto isso, seus filhos estavam ali rindo, criticando, zombando daquelas conversas. E ela então olha em direção aos seus filhos e disse: irmão Branham, o meu desejo é ter a salvação dos meus 2 filhos. E o profeta olha com aquele olho de águia em direção dos filhos e diz: eu os dou no nome do Senhor Jesus Cristo. Os 2 vieram chorando e ajoelharam e aceitaram a Jesus. Souberam o que fazer com ele. Ela soube o que pedir. Ela soube o que fazer. A Edith morreu, está na glória. Seus pais morreram, estão na glória. Se seus filhos morressem, não estariam. Então agora também já estão na glória se morreram. Ela soube o que pedir, ela soube o que falar, ela aproveitou, ela soube aproveitar aquele momento. E ele, diante daquela posição, sendo presidente, ele não tinha opinião própria. Enquanto Pilatos não sabia o que fazer, aquela pecadora de São Lucas 7,36, quando ela viu Jesus feio, suado, sujo, ele seria a atração principal para um espetáculo ali. Ele tinha que estar sujo para parecer um palhaço. Vocês sabem da história. Mas quando ela olhou ali, ela não titubeou, ela soube o que fazer. Ela talvez olhou e disse: eu posso inverter esse quadro. Eu posso romper com um plano de Satanás. Eu posso quebrar esse plano, mesmo sendo a pecadora. E ela entrou ali, ajeitando, sem que ninguém a percebesse. Ela não importou com o preço. Ela não pensou em dinheiro. Ali tinha madames, tinha pessoas granfinas, pessoas bem vestidas, que vestiam naturalmente. Mas aquela mulher ali, ela era a mulher mais linda daquele lugar, porque ela tinha que ser linda para atrair as pessoas. Ela era a mulher mais linda e Jesus o mais feio. E ela não pensou 2 vezes: eu vou inverter esse quadro. E ela entrou ali, nós sabemos a história.
Jesus sempre cumpre seus compromissos, a mensagem. E todos aqueles homens perfumados, limpos, cheirosos, e Jesus sujo, pé empoeirado, e aquela mulher linda, perfumada, e de repente ela começa a fazer algo que ninguém estava pensando em fazer. E ela não pensou duas vezes para fazer aquilo. Jesus seria um palhaço ali. E ela entrou ali, nós já dissemos isso aqui uma vez, ela tirou o opróbrio de Jesus, ela começou a chorar, a beijar os pés dele, aquela mulher linda, já não estava mais linda, porque estava com seus lábios sujos de barro agora, suas lágrimas caindo nos pés dele, e ela, sem ter uma toalha ali, começa a secar o pé dele com os cabelos, aquele cabelo cheiroso, talvez bem tratado, agora começa a ser um cabelo cheio de lama. À medida que ela ia limpando Jesus, ela ia se sujando. O final da história foi esse. Jesus ficou lindo e cheiroso, e ela ficou toda lameada, suja. Ao ponto do fariseu chefão, ele disse, se ele fosse profeta, ele só pensou, ele saberia quem é que estava. Mas quem ia fazer aquilo? Quem ia fazer o serviço? As madames estavam lá ocupadas demais, conversando acerca do sucesso dos seus maridos, que tinha colhido uvas de subormana, que tinha colhido uma certa quantia de trigo. Não teria tempo para Jesus, como Marta também não teve tempo para Jesus. Muito apegada, muito afadigada no seu dia a dia, não tinha tempo para Jesus. E o fariseu pensou, se ele soubesse, se ele fosse profeta. E de repente aquele olhar volta em direção a ele e diz, Simão, quero fazer-te uma pergunta. Um devia 500, outro devia 50, ambos foi perdoado. Quem mais vai ser agradecido? Ele disse, a quem mais foi perdoado, mestre. Ele disse, respondeste bem. Eu entrei aqui, você não deu a mínima para mim. Você mandou os porteiros disfarçar quando eu chegasse, para que não lavasse meus pés, para que não me ungisse. Você fez isso de propósito, rapaz. Mas essa mulher, desde que chegou aqui, amém, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, quebrando toda a formalidade, quebrando todos os preconceitos. Ela não cessa de me dar glória, ela não cessa de me limpar, de tomar o meu opróbrio. E depois da conversa com o fariseu, eu disse, mulher, você me limpou por fora, agora eu vou limpar a sua alma. Perdoados estão os teus pecados. Oh, glória a Deus. Ela saiu toda com os lábios sujos, não mais de batons, mas de barro, os cabelos todos atrapalhados, mas saiu com a sua alma vibrando, porque tinha recebido a sua libertação, e ela soube o que fazer com Jesus, e Jesus soube o que fazer com ela também. Uma ação errada traz problema, como trouxe. Uma ação certa traz benefício. O que Jesus significava para Pilatos é a mesma coisa que a mensagem significa para nós.
Enquanto o mundo rejeita, quando o mundo a critica, nós aceitamos. Nós sabemos o que fazer com ela. Não é simplesmente, irmãos, com as literaturas. Apesar que devemos dar todo prestígio, todo cuidado com as literaturas. Mas não é só as literaturas, não é só o rótulo, é o seu conteúdo. Isso precisa estar dentro de nós. A mensagem tem que ser nós temos que ser a mensagem. Isso vai entrelaçando. Nós somos a mensagem. O Evangelho somos nós. Você é o Evangelho, irmã. Você é Timóteo 2,9. É isso. Você é Timóteo 2,9 de forma física. Aquilo foi entrando em você, foi te mudando, e você representa isso agora. O que fazer de Jesus? Os mesmos benefícios que Jesus trouxe, a mensagem traz também. Nós temos que crer nisso. Porque hoje nós não vamos ter Jesus fisicamente. Jesus está escondido nessas literaturas, citada por um homem inculto, que não tinha muitos conhecimentos, que não tinha diploma nenhum, mas que tinha a coluna de fogo sobre a sua cabeça. E quando ele falava, podia acreditar que era Deus falando. Então isso vai entrando em nós e vai nos moldando. E quando chegarmos naquela posição, ele disse: olha, vocês, esse mundo não serve mais para vocês. E ele vem e arrebata a sua igreja. Não existe mais lugar. Você já pensou nisso? Não existe mais lugar bom aqui na terra. Um dia eu saí no meio de uma mata, andando assim. Eu pensei: oh, que lugar bom. Que lugar gostoso. De repente, olhando, vi uma garrafa ali. Vi um mar de cigarro. Alguém já passou e já contaminou aquele lugar. Não existe mais lugar. Você vai para onde? Qual o lugar que você pode chegar e dizer: ah, aqui ainda não foi contaminado? Aonde? Qual o lugar, qual o pedaço da terra que ainda não foi contaminado? Não existe. Então não existe mais lugar para os eleitos. Não tá. O pouquinho que existe é um ambiente como este, uma reunião como esta. Por isso, como disse o Momblana, nós não vemos a hora que essa hora chega, que essas portas se abram para que entremos e tenhamos um companheirismo. Porque às vezes até em nossas casas nós não sentimos tão confortável espiritualmente como nós sentimos na igreja. Às vezes até dentro de casa a gente pensa: oh meu Deus, por que o culto não comece logo para mim ir? Porque é só na igreja que eu me sinto bem. Não existe. Então as coisas as escrituras estão se cumprindo, o céu está fechando, e nós temos que clamar: meu Deus, Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Oh, que erro eles cometeram, que erro as pessoas cometem por rejeitar a mensagem. Quando a Bíblia nos diz que esta geração está nua, miserável, pobre, cega e não sabe,
Agora, essa é a Escritura. Agora, vocês dizem que nós, o povo americano, que estamos cegos, nós lhe diremos rapidamente que vocês não sabem do que estão falando. Mas vou trazê-los a um julgamento esta tarde para descobrirmos se estamos cegos ou não. E temos Jesus que está sendo julgado esta tarde, e o seu sangue está em nossas mãos. E agora queremos ver o que vamos fazer a respeito. Cometeremos o mesmo erro irrefletido que eles cometeram então? Irmãos, nós temos que entender uma coisa que quando você sai na rua, você está representando muita coisa ali. Você está representando. Quem me conhece olha para mim e diz, ali vem o Nenzinho. Mas quando Deus olha para mim, Ele tem que ver que eu estou representando uma paternidade celestial. Ali vai o meu filho, ali vai a minha filha. Ele vê o sacrifício de Jesus tendo resultado naquela vida. Ele vê o Calvário refletido naquela vida. Então nós não somos pessoas comuns, pessoas qualquer. Nós representamos o céu aqui na terra. Nós representamos o Calvário, nós representamos o fruto daquela semente que caiu lá, que morreu. Ele disse, se cair e não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Então nós somos fruto daquele que caiu lá no Calvário e morreu. Isso está em nossas mãos. Nós não vamos cometer o mesmo erro que eles cometeram. Note o que aconteceu. Ele tinha claramente identificado e cumprido o ofício que Deus disse que ele cumpriria como Messias. Não havia dúvida quanto a isso, pois ele nasceu da maneira que Deus disse que nasceria. Ele foi rejeitado da maneira que Deus disse que ele seria rejeitado. Ele havia provado dele mesmo ser o Messias, porque o Messias era Deus. Messias significa ungido. Ele foi ungido com a plenitude da divindade que corporalmente habitou nele. Ele não foi simplesmente um profeta, no entanto, ele foi um profeta, mas ele foi mais do que um profeta. Ele foi a divindade habitando corporalmente no ser humano, conhecido como Filho de Deus. E o Pai havia feito sombra sobre a Virgem e criou nela sangue, em seu ventre uma célula de sangue que trouxe o Filho de Deus, no qual Deus fez morada. Ele foi identificado para eles como aquele que dizia ser, mas ele nunca veio e disse-lhes claramente, eu sou o Filho de Deus. Ele, não. Ele nunca disse isso. Eles tinham que crer nisso. Ele disse, minhas obras testificam quem eu sou. E ele mandou-lhes olhar nas Escrituras e ver o dia que estava vivendo. Então eles saberiam o que ele era. Acho que compete a nós fazer isto, pois vemos outro êxodo se aproximando. Acho que deveríamos olhar e buscar nas Escrituras quando vemos coisas surgindo. Notamos então que a igreja tinha tomado sua decisão, que ela não queria nada a ver com ele. Porque quando a palavra corretamente o identificou em suas obras, e as suas obras vindicaram que ele era o Messias, uma coisa tão terrível e crucial, o erro que aquela igreja cometeu. E eu me pergunto, se seria possível nós podermos cometer o mesmo erro. Eles tinham recebido a última chance deles de ver o que ele era e de aceitar isso. Agora você não terá a oportunidade de sempre aceitar o que Deus envia. Veja, aquela linha entre graça e julgamento. Ou seja, veja, a paciência dele acaba. A paciência de Deus acaba chegando ao fim. Então você atravessa aquela linha entre a graça e o julgamento. Nada resta a não ser julgamento quando a paciência de Deus chega ao fim.
Agora, eles, irmãos, eles estão como que em vantagem ainda, porque Jesus deixou ele lá, Jesus permitiu que eles fossem cegados para que a igreja gentia entrassem, e haverá o tempo que ele vai cessar com os gentios e vai voltar com os judeus. Então os judeus ainda têm uma esperança, o remanescente ainda tem a esperança do Messias voltar para eles, mas só que nós os gentios, ele não voltará mais para nós. Então tudo que tem que acontecer conosco tem que ser agora. A nossa decisão tem que ser correta, tem que ser séria, porque se nós perdermos aqui, nós não vamos ter outra chance como os judeus vão ter. Por isso, o recurso que Deus dá para nós é muito maior do que ele deu para os judeus. Os judeus tinham fé, mas como Pedro disse, ele acrescentou nossa fé, o conhecimento, a virtude, a temperança, a paciência, o amor fraternal. Isso é o Espírito Santo. Então não tem como nós errarmos, não tem como nós cometer o mesmo erro que eles cometeram, porque já não é Deus mais falando conosco, é Deus dentro de nós, nos guiando, nos dirigindo, nos mostrando o caminho que devemos seguir. É difícil a pessoa falar e o outro ouvir, atender. Nós que temos filhos, nós entendemos isso. A gente fala, os filhos não ouvem. Mas quando a coisa está lá dentro, quando Deus entra naquele coração, aí é diferente. Não é Deus falando na audição, é Deus falando na alma. Não faça isso, não vá por esse caminho. Então, mas o que vamos fazer agora diante desse quadro? Para fecharmos aqui, Jesus estava ali rejeitado. Jesus estava ali todo quebrado. Jesus estava irreconhecível agora ali. Ele foi todo machucado, todo ferido, todo arrebentado. Talvez muitas pessoas chegaram, eu olhava para a cruz e disse, mas não está aparecendo ele. Veio inchado, né? Tudo cortado, machucado, a pessoa muda. E tudo completamente desfigurado ali. Mas tinha dois do lado dele. Os dois sabiam o que estava acontecendo. Porque o ignorante disse, salvou os outros, não vai salvar você? E a nós? Desce da cruz e tira eu também daqui. Você não é o Messias? Em outras palavras, você não é o realizador de milagres? Não é isso que as pessoas estão querendo hoje? Realização de milagres? Curas? Bênçãos financeiras? Desce da cruz, depois você me tira, eu vou continuar a minha vida, você continua a sua, e tudo bem. Liberta eu, tira eu, ajuda eu. Seja uma bênção para mim, Senhor. Guarda-me, livra-me. Orações egocêntricas. Relacionada a este mundo, às coisas dessa vida. Muitas pessoas pensam que bênção é ter dinheiro, até mesmo saúde não significa nada diante da salvação. Viemos comentando isso no carro. Para que ter saúde? Às vezes a doença até o meio que Deus está usando para levar nós. O que saúde significa agora?
Mas nós estamos bitolados nisso. Cura. Queremos benefícios financeiros. Bons empregos. Oh, Deus abençoa. Abra as portas. Abra as portas. Ninguém está olhando para cima. Ninguém está preocupado com isso. Mas do outro lado, houve uma voz repreensiva a esse homem dizendo: você não sabe o que está falando, rapaz. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Em outras palavras, nós vamos morrer porque nós merecemos. Nós pecamos, vamos morrer. Nós estamos sendo castigados. Nós estamos doentes porque não soubemos alimentar. Nós estamos morrendo porque nós comemos demais coisas que não trazem nenhum benefício. Nós estamos morrendo porque o câncer está matando, porque a própria pessoa está ingerindo o câncer neles. A cirrose está matando, a tuberculose está matando, porque as pessoas estão ingerindo isso neles. Então nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele o que fez para merecer isso? O que ele fez? E diante daquele rosto desfigurado, ele soube o que dizer, ele soube olhar, ele soube ver, e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não queria descer a cruz. Vê a oração dele completamente diferente. Senhor, eu não quero descer daqui, Senhor. Eu não quero mais ir neste mundo. Eu estou suspenso aqui. O céu, a Romana diz que o céu rejeitou Jesus, a terra também rejeitou Jesus. E o ladrão disse: eu estou na mesma situação, Senhor, eu não posso ir para o céu, e ficar na terra também não posso. Mas aqui, flutuando com o Senhor, eu vejo uma saída. Eu sei o que eu devo fazer aqui agora. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrar no seu reino. E Jesus gostou, talvez deu um sorriso, meio misturado com lágrimas ali, e dizendo assim: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Oh, irmãos, isso foi a melhor coisa. Na última hora, Jesus disse, Mont Blanc, que o Judas veio do inferno e levou um para o inferno. E Jesus veio do céu e levou um para o céu. De um homem que soube ver, soube olhar e soube o que dizer. Pai Celestial, nós estamos diante dessas cenas, dessas horas cruciais, Senhor. O que nós vamos fazer também, como disse o profeta, com a mensagem, com Jesus, Senhor? Qual o tratamento nós damos a Ele, Senhor? Que tipo, Pai, de tratamento nós damos para Ele? Oh, meu Deus, como disse o pastor Joaquim, muito faz dele um cão de guarda. Mas nós não queremos fazer isso, Senhor. Nós queremos fazer de Ti o nosso Senhor. Porque Salvador o Senhor já se fez por conta própria, Pai. Perdoador o Senhor já se fez por conta própria. Nós não fazemos do Senhor Salvador, porque o Senhor já é Salvador, Pai. Então ajuda nós a agir, Senhor, diante do Senhor, dando ao Senhor o que o Senhor merece, Pai. O que nós podemos fazer? O que nós poderíamos dar ao Senhor nesta hora, Pai? A não ser os nossos louvores, os nossos cultos, as nossas adorações, Senhor. Não aqui na igreja, ó Pai, mas na hora crucial lá fora, Senhor. Quando nós poderíamos estar divertindo em uma festa e nós rejeitar aquilo para, se não tem culto, nós nos reunir dentro dos nossos quartos, fechar a porta e ter ali um companheirismo com o Senhor, ó Pai. Oh Deus, que nós damos para o Senhor, ó Pai. Ajuda nós então a saber o que fazer diante daquilo que temos recebido, Senhor, para que nós não venhamos a ser participantes dos mesmos erros que eles cometeram lá fora, Pai. Por causa disso, muitos milhões de judeus morreram por causa do erro deles lá. E não deixa ninguém morrer por causa do meu erro, Senhor. Quantas pessoas estão se perdendo por causa do erro de ministro, de pessoas que formam, têm teologia e pregam, mas estão conduzindo as pessoas para o caminho errado, Senhor.
Não deixa ninguém sofrer por minha causa, Senhor. Não deixa eu levar ninguém a sofrer. Não deixa nenhum pai, nenhuma mãe de família levar ninguém a sofrer por tomar atitude errada, Senhor. Oh, meu Deus, eu posso dizer isso com experiência própria, para quanto nós sofremos porque o nosso pai tomou atitude errada com bebida, Senhor. E quantas famílias estão sofrendo porque os pais e as mães tomaram atitude errada. Tantas coisas boas eles enveredaram por caminhos errados, Senhor. Mas diante da luz que nós temos, Senhor, diante da revelação que nós temos, meu Deus, nos segura, Pai. Nos ajude, Senhor, a tomar a decisão precisa e correta, tomar o seu caminho, Senhor, com os poucos desprezados do Senhor, como disse o teu profeta acerca de Abraão, tomando o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Ó Pai, ajuda nós a estar em Tua presença, dando-lhe todo o louvor. O Senhor mesmo diz, dai a César o que é de César, mas também dai a Deus o que é de Deus. Ó Pai, ajuda nós, Senhor. É a nossa oração com humildade, Senhor. No nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ajuda os doentes a ver a cura agora, Pai. Ajuda os problemáticos a ver agora, olhar e não ver a impossibilidade, Senhor, mas que possa ver a possibilidade de ser curado, de ser libertos, de serem livres, Senhor. Olhando para Jesus, olhando para o Calvário. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós rendemos-lhe louvores e graças, Senhor. Amém, Senhor. Deus abençoe todos, irmãos.